Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Tô tentando ligar aqui o Instagram para a gente começar a live, mas acho que eu tô com um probleminha de Instagram hoje. Então a gente vai sem Instagram, né? Esses são os problemas do ao vivo. Bom, hoje é o nosso penúltimo dia da live, do conjunto de live da Maratona do Gestor Público. Nós estamos fazendo, desde a semana passada, desde segunda-feira, são 10 lives que a gente está conversando com relação a assuntos que são sempre voltados para a administração pública. Então, qualquer servidor público pode assistir às lives, que a gente vai falando aqui sobre assuntos que estão relacionados à administração pública, em especial o dia a dia desse servidor público, em especial aquele que está em cargo de gestão, que então seria o gestor público. Então, ele pode ser um servidor de carreira, concursado, e então ele assume um cargo em comissão para chefiar uma equipe, para gerenciar recursos, para gerenciar infraestrutura, materiais, que são, né, do serviço público, da administração pública. Mas caso você seja um servidor que você ainda não esteja de cargo de gestão, eu tenho certeza que você vai se identificar, porque a gente está falando do dia a dia, do que acontece de fato na nossa rotina como servidores públicos. A gente vai falar sobre desafios, nós estamos falando, né, ao longo dessas lives sobre desafios que os servidores públicos enfrentam, de sentimentos, em especial aqueles que a gente chama de dores, que de alguma forma são negativos, mas fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes uma frustração por não conseguir fazer a entrega de um serviço público, ou não como deveria, ou como a gente gostaria de fazer, às vezes por falta de recursos, às vezes porque o tempo é pequeno, curto e a sociedade está vindo buscar por um determinado serviço e a gente precisa fazer essa entrega rapidamente. Às vezes a gente pode se sentir assim não tão valorizado, seja pela sociedade que às vezes vem com uma reclamação e às vezes a gente pode ficar um pouco chateado, mesmo achando que a gente está se dedicando o máximo que a gente pode, né? Que a gente às vezes acha que faz o máximo e mesmo assim a gente está sentindo que não está sendo tão valorizado, às vezes é o gestor acima de nós que não está nos valorizando quanto a gente acreditava ou esperaria que fosse. Às vezes a gente está se sentindo desmotivado, tudo isso entraria mais nessa situação de dores, porque está mais voltado assim, aquilo que a pessoa de fato sente e de alguma forma impacta no nosso dia a dia, né? Às vezes até para nós psicologicamente ou mentalmente, a gente pode sentir esse tipo de impacto por conta desses sentimentos. Então, eu vou tentar aqui ligar de novo o Instagram, ela não desisto nunca. A gente também fala, por exemplo, de oportunidades, né? Porque às vezes a gente é muito legal, porque às vezes a gente começa esse nosso encontro falando como se fosse um desafio e depois, no final, a gente consegue vislumbrar uma oportunidade dessa condição que inicialmente parece ser um desafio. Então, esses são assuntos que a gente conversa durante a Maratona do Gestor Público, e aqui em especial. Eu falo que é da Maratona do Gestor Público porque aquele servidor público em cargo de gestão ele vai se identificar bastante com esses assuntos que a gente vai tratar. E, de fato, a gente tem falado de várias coisas. Eu já nem lembro mais, porque foram todas as lives. Mas o que eu vou dizer assim, essa semana a gente está falando bastante sobre comunicação. Ou a gente falou nos últimos 2 dias bastante sobre comunicação. E, de alguma forma, da importância dos relacionamentos interpessoais no nosso ambiente de trabalho. Nas relações profissionais que a gente tem com os nossos colegas, com a nossa equipe, com os membros da nossa equipe, com os profissionais que estão acima de nós hierarquicamente, e como isso de alguma forma impacta na estratégia. Então, quando a gente tem uma boa comunicação, a gente consegue desenvolver bem essa competência, ela vai impactar positivamente nas estratégias organizacionais que nós estamos praticando. Agora, se a gente tiver uma dificuldade de comunicação, ou muitas vezes a gente não entender a importância da comunicação no nosso ambiente profissional, a gente provavelmente vai verificar que nossa estratégia, a estratégia que nós estamos tentando praticar, também está com algumas dificuldades, porque a comunicação ela é uma competência muito importante para todos aqueles que praticam a estratégia. E até eu disse, né, às vezes a gente
a gente acaba não dando tanta importância assim na comunicação, porque a gente entende, isso é o natural, isso é o normal, mas a verdade é que não, é que a comunicação ela é desafio para muitos servidores, para muitos profissionais, e às vezes a gente entende que a comunicação é só esse ato de conversar ou de falar, mas existem vários aspectos que estão dentro da comunicação que impactam no nosso dia a dia profissional e certamente impacta nas estratégias organizacionais que a gente pratica ou que a gente deveria praticar. Então, essa semana eu tenho lembranças, nos últimos dias a gente conversou bastante sobre isso, mas a gente já falou de várias coisas, a gente já falou sobre competência da visão sistêmica, a gente já falou daquele gestor público que fica apagando incêndio, a gente já falou de divisão de tarefas e delegação de tarefas, a gente já falou de vários assuntos. Hoje, o que eu separei para a gente conversar hoje? Eu vou falar hoje de um assunto, fiquei pensando hoje o dia todo sobre esse assunto e como é que a gente iria conversar sobre isso. E eu percebo que existe uma situação que pode estar sendo mais vivenciada agora nesse momento que a gente está de pandemia, é porque a gente está à distância, de cada um está trabalhando na sua casa, e mesmo assim a gente precisa trabalhar e apresentar o serviço público, entregar o serviço público à sociedade. Eu estou sentindo que está acontecendo isso na minha experiência profissional, né, no dia a dia, do meu trabalho e pelo que eu converso com os meus colegas, o que eu converso com os meus alunos também. Então, eu gostaria de falar com isso, que tem muito a ver com a parte de organização de trabalho. E aqui é a pergunta para você. Como você está com relação à organização do seu trabalho? O que você acha? Eu estou vendo muitos colegas meus que estão me dizendo que essa condição de estar trabalhando remotamente, ou por conta da pandemia, ou às vezes até por problemas externos, ou porque é o que a gente está vivenciando, ou talvez por estar em casa, e parece que a rotina de casa ela meio que está se misturando com a nossa rotina de trabalho. Muitos dos meus colegas, servidores públicos, estão me falando que eles estão com dificuldade em se organizar. Então, a organização deles, do trabalho, de alguma forma, está impactando na produtividade deles. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Certamente, quando existe falta a organização do trabalho, certamente isso vai impactar nas estratégias. Porque a desorganização ou a falta de organização pode impactar de modo direto na produtividade de trabalho. Porque se a pessoa não está muito organizada, às vezes ela está deixando de dar prioridade às tarefas que deveriam dar prioridade. Às vezes a desorganização faz com que a pessoa gaste muito tempo fazendo alguma coisa que ela não deveria, e aí, dessa forma, aquilo que de fato deveria deixa de ser feito, então a produtividade vai ser impactada, não tem jeito. Então, aqui, organização ou falta de organização certamente vai impactar na nossa estratégia. Então, é um assunto interessante para nós. Pensando no gestor público, o que eu percebo é que existem gestores que estão nessa condição de não conseguirem se organizar agora que eles estão trabalhando de casa. Eles estão com uma dificuldade maior de se organizar, talvez por estar trabalhando em casa. E, como eu disse, pode ser impactos pode ser, né, que a rotina de casa esteja impactando no seu trabalho. Então, muitos dos meus colegas gestores estão falando que isso está acontecendo, eles estão com dificuldade de se organizar. Só que, por que eu trouxe para vocês? Porque se você é um gestor público e você está com dificuldade de organizar a sua rotina, certamente a sua equipe também vai sentir essa dificuldade. Porque se a gente fosse pensar, mas se a gente fosse fazer uma analogia, o gestor, ele é como se fosse um maestro de uma orquestra. É ele que precisa, mais ou menos, falar para os profissionais da sua equipe o que eles precisam fazer, como eles precisam fazer, quando eles precisam fazer. Então, é ele que vai dando todas essas diretrizes. Agora, se o gestor ele está desorganizado, a tendência é que a sua equipe também esteja. Então, a gente tem como se fosse uma condição de dominó. Sabe o efeito dominó? O gestor está desorganizado e isso vai batendo nos outros profissionais da sua equipe até que acaba sendo um grande desastre. Eu trouxe isso porque, de fato, a gente vendo agora com relação à pandemia, pode acontecer da gente estar sentindo, ou talvez a pandemia está trazendo essa condição para nós, mas pode ser que não. Pode ser que essa seja uma condição do próprio gestor. Ele já vinha de uma condição, né, que ele não conseguia se organizar muito bem na sua rotina, ele não conseguia se organizar muito bem nas suas atividades de trabalho,
e de alguma forma isso já refletia na sua equipe, no setor do qual ele trabalhava. E agora isso só veio a agravar. E, pessoal, porque eu já estou com medo, a gente já teve um dia sério na técnica, trabalhar. E agora isso só veio. Isso está funcionando. Acabei abrindo o YouTube, desculpa, para verificar se de fato estava funcionando. Porque essa semana a gente teve um dia que não consegui aproveitar, a gente perdeu as lives por conta de problema técnico, e hoje, né, estou enfrentando esse problema técnico no Instagram, e tudo que é ao vivo, isso acontece, tantas coisas podem acontecer, mas eu só fui dar uma checada. Então, o que acontece? Se você é um profissional, um servidor público, e em especial se você for esse profissional que está no cargo de gestão, se você já tinha problemas com a organização da sua rotina de trabalho, com a organização com as suas coisas pessoais dentro do trabalho, às vezes a sua mesa, às vezes muito trabalho, muitas ações por fazer, e você de alguma forma não conseguia organizar isso adequadamente, agora que você está de casa e agora meio que impacta a rotina da sua casa, sua vida pessoal no seu trabalho, a tendência é que você ainda tenha mais dificuldades para se organizar, né? Agora parece que tudo está muito mais intensificado. Para a gente, agora que a gente está falando especificamente da maratona do gestor público, né? Que a gente fala, principalmente para aquele que está em cargo de gestão, o que eu posso dizer é que você precisa se organizar. Guarde isso, você precisa se organizar. Porque se você não se organizar, certamente a sua equipe também não conseguirá se organizar. E aí eu digo assim, se você não sabe o que você vai fazer hoje, imagina se a sua equipe sabe. Então, antes de qualquer coisa, você precisa parar e organizar a sua agenda, organizar a sua rotina, organizar a sua forma de trabalho, organizar os instrumentos que você utiliza no seu trabalho, organizar os documentos que você, de alguma forma, precisa para trabalhar, seja eletronicamente, seja fisicamente. Te pergunto, como é que estão os seus e-mails? O e-mail do setor, caso seja você que cuide do e-mail do setor, como é que está essa caixa de e-mail? Como é que ela está organizada? Você tem uma certa rotina, como que você visualiza esses e-mails, que você responde? Você costuma guardar esses e-mails por títulos, por assunto? Toda vez que você precisa de procurar um e-mail, fica fácil para você encontrar essa informação? Às vezes, por mais que esteja eletrônica, a gente acha que isso não é tão importante, mas isso também precisa de organização. Quando você abre o seu computador, até porque pode ser que você seja um profissional e o órgão público do qual você trabalha, ele te ofereça os equipamentos para você trabalhar. Ele te ofereça um celular, ofereça um computador, e aí tudo que é profissional você usa nesse computador, mas tudo que é pessoal você usa um outro equipamento. Às vezes fica mais fácil de você fazer essa organização. Mas, caso isso não tenha acontecido, como, por exemplo, na organização que eu trabalho, os magistrados recebem um computador da organização. Então, eles poderiam ter um computador só para o trabalho e um computador só presencial, porque a organização mesmo acaba dando para eles esse equipamento. Mas, por exemplo, os servidores, eu, por exemplo, sou uma servidora, não sou juíza, aí a organização não me oferece um equipamento. Sou eu que acabo comprando ou utilizando, compartilhando o meu computador pessoal com o meu computador de trabalho. E aí, dentro do meu computador, tem pastas que são do trabalho, pastas que são da minha vida pessoal, pastas que são da minha aula, eu acabo utilizando o mesmo equipamento para essas 3 atividades pessoais do trabalho do serviço público e das minhas aulas presenciais, que se eu não for uma pessoa organizada, vai ficar cada vez mais difícil, né? Eu vou acabar perdendo muito tempo buscando por essas informações, ou buscando por um documento que eu preciso, enquanto que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa e de fato, sendo mais produtiva. Então, a organização, ela começa a aparecer, ou a necessidade da gente se organizar, ela começa a aparecer desses pequenos itens até atividades que sejam um pouco mais complexas. Por quê? Digamos, né, no nosso dia de 24 horas, quanto tempo que a gente se dedica ao trabalho? E desse quanto tempo que a gente se dedica ao trabalho, quanto efetivamente a gente se dedica para fazer o trabalho? Né, para, de fato, ali colocar a mão na massa e desenvolver esse serviço público para poder entregar à sociedade.
É isso que a gente precisa ver. Se eu estiver perdendo muito do meu tempo buscando informação, organizando as coisas, isso vai ser negativo para o meu trabalho, para o meu setor. Então, por exemplo, falei disso de organização, às vezes a organização da sua mesa, às vezes a organização dos seus documentos, seja os físicos, seja os documentos eletrônicos, isso já é um início que é importante, que a gente precisa de fato levar em consideração quando a gente fala de organização e se isso vem a impactar ou não na estratégia, sim, isso vem porque ele vai impactar na produtividade. Aí, tudo bem, Renata, nisso eu sou tranquila, tal, isso não é um problema para mim, então ótimo. E aí, como é a organização da sua rotina? Você, mais ou menos, você tem uma ideia do que você vai trabalhar ou do que você não vai trabalhar hoje? Quais são as prioridades do trabalho que você tem para essa semana ou para a semana que vem? Você consegue ter mais ou menos uma agenda do seu trabalho? E quando você tem essa agenda, você mais ou menos consegue cumprir com essa agenda? Porque isso é alguma coisa importante. Eu diria que a gente não precisa ter com clareza ou assim uma rotina de trabalho determinada com uma certa antecedência e fechada que não pode haver um momento ou uma condição de ser um pouco mais flexível, porque às vezes pode vir a acontecer alguma situação que a gente não tinha previsto, e tentar encaixar dentro dessa flexibilidade da nossa agenda, da nossa rotina. Não, eu não estou falando isso. Eu entendo, de fato, que a gente precisa ser flexíveis profissionalmente, porque a gente não tem um controle de tudo que vem acontecer ao nosso redor, ou no nosso dia a dia de trabalho, ou no nosso setor, ou na nossa organização, que a gente, de fato, precisa tentar encaixar dentro da nossa rotina de trabalho essas situações que podem vir a acontecer que não eram previstas. Mas tem até um pouco daquilo que a gente conversou aquele dia do episódio do gestor que fica apagando incêndio. Aquele profissional que ele não consegue ter um mínimo de controle da sua rotina de trabalho, que ele vai sendo levado conforme as situações vão acontecendo, ele é extremamente desorganizado, quer dizer, ele não tem organização nenhuma, ele vai fazendo conforme as coisas vão aparecendo para ele. E essas coisas, essas tarefas, elas acabam aparecendo de uma forma assim urgente, exigindo que ele faça uma ação urgente, porque eles já estão atrasados. Agora, se ele tivesse um pouco de organização, provavelmente muitas das atividades que estão atrasadas hoje não estariam, porque ele já teria feito no momento oportuno, ou no momento correto. Então, eu não digo assim, você precisa ter uma agenda perfeita de trabalho, já definido qual é a sua rotina de trabalho, e não ter espaço para situações urgentes que possam vir a acontecer. Mas eu também não estou dizendo que você é uma pessoa que precisa estar livre e aberta para qualquer coisa que vir a acontecer. Não, o ideal é a gente encontrar um caminho do meio aqui. Né? De fato, a gente precisa encontrar qual é uma condição que seja razoável para a gente poder estar organizado e cumprir com as atividades que são prioridades, que foram planejadas e devem ser feitas naquele momento correto, para evitar problemas futuros de situações estarem atrasadas e depois gerarem prejuízo para nós, para a nossa rotina de trabalho, para o cidadão que veio buscar por um serviço. Então, a gente precisa tentar encontrar a forma, assim, que esteja nesse espaço, assim, né, não tão perfeito, rígido, fechado, que não lhe permite fazer adaptações conforme o seu dia a dia acontece, mas também não pode ser tão desorganizado. Porque o gestor, a gente entende, assim, que, como eu disse, né, ele é o grande mestre, ele precisa ser uma pessoa organizada, ele precisa já ter uma clareza do que ele precisa fazer durante o seu dia de trabalho. Tem algumas pessoas que falam que o ideal é, assim, a gente definir o nosso dia de trabalho um dia antes. Por que isso pode ser, sim, uma estratégia interessante? Porque hoje você está trabalhando, você está fazendo as suas atividades, você já está aqui, né, nesse ambiente, nesse momento, você já está pensando em situações que devem ser feitas amanhã. O ideal, de fato, é se você, de alguma forma, aparecer alguma coisa, falar, isso aqui eu preciso fazer amanhã, que você tenha um caderninho e você anote que isso precisa ser feito amanhã. Primeiro você precisa fazer isso, porque você anotou, você tira a preocupação da sua cabeça uma vez que você está anotando. Então, se isso acontecer, já faça, tenha essa prática de anotar. Se você anotar tudo que você precisa, que apareceu durante o dia de hoje, que vem como precisando ser feito amanhã, você deixando anotado, você vai chegar ao final do dia de hoje já com a ideia do que vai ser feito amanhã. Então, se você pensar dessa forma, pode ser, de fato, que
que se você fizer esse exercício, essa atividade, você já vai sair do dia de trabalho já com a rotina mais ou menos planejada do que é amanhã. Não necessariamente eu faço, assim, né, esse ponto de anotar, mas eu vou dizer mais ou menos como é que eu faço. Eu normalmente costumo iniciar a minha semana já pensando no que eu vou fazer ao longo da minha semana, ao longo dos dias, porque eu tenho, dentro da minha atividade, dentro da minha tarefa, eu tenho, dentro do meu cargo, assim, né, do meu cargo de comissão, eu tenho várias tarefas que eu preciso fazer. E eu entendi, ou, né, me conhecendo, pensando na minha rotina, na minha forma de trabalho, eu entendi que para mim fica mais fácil se cada dia eu pegar uma determinada atividade. Porque dentro daquele dia meio que eu faço assim com mais rapidez, porque eu estou atuando sempre na mesma atividade, e essa é uma forma de eu ir dividindo essas atividades ao longo do dia de uma forma que nenhuma atividade fica tão atrasada. Claro que às vezes, né, às vezes eu penso assim, essa semana eu vou fazer alvará, por exemplo, e pode ser que eu precise de um pouco mais do que uma semana para fazer todos os alvarás. Então, eu preciso ter um pouco de flexibilidade com relação a esse sentido, mas pode ser que eu perceba assim, não, eu tirei essa semana para fazer alvará, porque a partir de segunda-feira eu preciso fazer uma outra atividade, senão a outra atividade fica muito atrasada. E aí fala, mas você não terminou todos os alvarás. Mas eu fiz grande parte. Então, eu preciso fazer os alvarás até determinada data, porque a partir dessa data ele já não está tão atrasado, ele não estaria considerado atrasado. E aí eu posso pegar outra atividade para que ela não fique atrasada. Eu vou dizer, de fato, que essa é a minha forma de trabalho, que eu tento mais ou menos organizar, não é alguma coisa assim... eu diria que dentro das condições de trabalho, ela é a melhor estratégia que eu entendo para ser feita agora, porque a gente tem muito trabalho e tem uma força de trabalho um pouco pequena. Então, pelo menos dessa forma, eu tento evitar gargalos no processo de trabalho. Porque se eu deixar de fazer uma atividade por muito tempo, ela vai virar um grande gargalo do setor. Então, eu tento, pelo menos de alguma forma, atuar nas atividades de forma homogênea. Então, dessa forma, eu tento me organizar profissionalmente. E às vezes as pessoas me pedem para eu fazer outras atividades, aí eu falo assim, isso eu vou fazer na semana que vem, isso eu vou fazer amanhã, isso eu vou fazer no outro dia. Então, mais ou menos, eu já tenho um pouco dessa organização. Claro que eu preciso, dentro dessa minha forma de organizar meu trabalho, deixar mais ou menos separado, reservados, um espaço durante o meu dia, porque acontecem situações que podem vir, né, de falar, Renata, isso aqui é mais urgente, isso aqui foi pedido, isso veio aqui da corregedoria, então eu acabo tendo encaixando no minha rotina de trabalho. Mas, de modo geral, eu gosto de fazer desse tipo de trabalho. Essa poderia ser uma dica para você ou não, porque depende da sua forma, ou das suas responsabilidades, das atividades que você trabalha, atua, então cada um precisa encontrar um meio termo que lhe permite, mais ou menos, ter uma condição de definir a sua rotina de trabalho não com tanta antecedência, mas de alguma forma que você consiga definir alguns dias antes, até para que você possa se organizar. Né? Nós trabalhamos 8, 9 horas por dia, nós trabalhamos 5 dias por semana, então, quanto mais organizadinho nós formos com relação a isso, melhor vai ser a nossa qualidade de vida. Porque a gente está gerenciando o nosso trabalho da melhor forma possível dentro do tempo que a gente tem disponível. Aí é o ponto, falo, tudo bem, Renata, mas e, por exemplo, com relação à equipe? Como é que a sua equipe, e como é que a equipe está com relação a essa forma de trabalho? Porque o gestor, ele não tem apenas que organizar a sua tarefa, ele precisa organizar a tarefa dos funcionários. E o que eu digo, eu, por exemplo, atualmente, eu estou numa função que eu não sou a gestora da unidade. Eu não estou mais como gestora da unidade. E eu defino a minha rotina de trabalho de acordo com a minha experiência de trabalho. E muito pouco a minha gestora, as profissionais que estariam acima de mim, me falam, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. Primeiro, muito porque eu já tenho um pouco de domínio das atividades do qual eu deveria fazer, já sei bem quais são as minhas responsabilidades, e aí eu já sou uma funcionária autogerenciável, de modo geral. Mas acontece ainda, a gente tem, por exemplo, uma escala que eu ajudo o meu setor com uma atividade que não faz parte da minha responsabilidade, então é feita uma escala que alguns dias ao longo do mês eu preciso atuar em outra atividade, como foi o que aconteceu ontem.
Nesse caso, eu organizo a minha agenda, porque tal dia nessa semana ontem eu fiquei dedicada a fazer o trabalho que foi me atribuído. Então, naquela situação, veio o gestor falando, então, quarta-feira você vai fazer essa atividade. Mas, de modo geral, no meu setor, isso não acontece. Existe algum prejuízo para mim como funcionária? Se eu sou uma funcionária autorregulável, autogerenciável, os prejuízos podem ser muito pequenos, caso a gestão não venha para mim e me passe quais são as atividades, não me ajude a organizar minha rotina de trabalho. Agora, tem situações que, caso o seu funcionário não tenha esse autogerenciamento, é importante que o gestor acompanhe e ajude o seu funcionário a definir as atividades, de definir a sua rotina, em especial nesse momento de pandemia, e é isso que eu estou sentindo falta. Muitos dos meus gestores estão fazendo isso, porque os gestores, como a gente disse lá no começo, né? Muitos gestores estão com dificuldade de se organizar hoje em dia. Eles já tinham uma certa dificuldade, começou a pandemia e isso ficou pior porque misturou tudo, casa, filhos, trabalho, então agora parece que ficou muito mais difícil. Não existe mais uma divisão espacial como se existia antes. E se eles estão com dificuldade de organizar a sua rotina, eles estão com muito mais dificuldade de ajudar os funcionários a organizar essa rotina. E o que está acontecendo é que, apesar de ter esses meios de comunicação tecnológicos disponíveis para a gente poder ter mais contato com o nosso profissional, com o profissional dessa equipe, mesmo que a gente não esteja presencialmente, o que acontece é que os meios de comunicação não estão sendo tão utilizados nesse sentido. Até porque existe uma preocupação de parecer mais que o gestor, em vez de ajudar a sua equipe a organizar as suas atividades de trabalho, a sua rotina de trabalho, as atividades que são feitas, tem-se o medo de parecer que eles estão controlando as atividades que os funcionários estão fazendo de casa. E aqui a gente tem 2 pontos: ajudar a organização com fazer o controle da atividade. Eu entendo, né, essa é a minha opinião pessoal, que o gestor tem como responsabilidade fazer o controle das atividades da sua equipe. E se por acaso o gestor está tentando ajudar os membros da sua equipe a se organizarem para que as atividades sejam feitas no momento que devem ser feitas, tudo bem para mim se parecer que isso é um controle do meu trabalho ou o controle do trabalho da equipe. Eu acho que isso é um natural a ser feito, e eu acho que se o gestor faz esse tipo de trabalho, tudo bem, mesmo se pareça uma coisa ou outra para o funcionário. O que não pode acontecer é o gestor deixar de fazer essa comunicação, né, para verificar, ou para indicar, ou para orientar o funcionário, faça essa atividade, não faça essa, ou faça essa, mais essa, ou faça essa hoje, aquela amanhã. Eu acho que tudo bem que pareça controle, mas é importante, o gestor, ele precisa fazer. Não interessa o que o funcionário vai achar, ele precisa fazer, porque se o gestor não fizer esse trabalho, quem que vai fazer? Ninguém. E aí, qual que é a tendência? É que a produtividade vai caindo, porque chega um momento que nem o funcionário, porque o funcionário da equipe, ele não tem a responsabilidade de fazer o controle ou de identificar tudo que está acontecendo na sua unidade. Às vezes ele está fazendo só ali o trabalho dele, ele entende que o que ele está fazendo está ok, porque ele está trabalhando o seu tempo todo, que ele deveria trabalhar. Então, ele está fazendo o trabalho, ele acha que está tudo bem, mas ele não está tendo uma visão ampla do que está acontecendo no setor. E, às vezes, o gestor, ele precisa falar, olha, apesar da Renata, da sua atividade ser tal, eu preciso que você faça outra atividade, eu preciso que tal atividade que você faz, dentre todas as outras, eu quero que essa atividade você faça de segunda-feira, eu quero que você faça hoje, eu quero que você faça amanhã, eu quero que você faça de sexta. Quando for necessário, o gestor precisa passar essa informação, porque só o gestor tem a responsabilidade de ter essa visão ampla do que acontece no seu setor. Então, precisa haver, primeiro, a organização das atividades. O gestor precisa organizar as suas atividades e precisa organizar as atividades dos membros da sua equipe. E como é que ele faz isso? Comunicando. Então, a segunda situação é pelo processo de comunicação. Ele precisa comunicar com clareza quais são as atividades que precisam ser feitas, como e quando. Isso significa que o gestor precisa definir quais são as prioridades da realização de atividades dentro do seu setor. E isso, eu diria que, assim, o gestor precisa fazer isso todos os dias, chegar para os seus funcionários e falar, hoje você faz isso, aquilo, outro, aquilo mais? Não necessariamente, mas eu entendo que precisa ter esse acompanhamento com uma certa frequência.
Então, o ideal seria de, no mínimo, esse gestor, ele fazer esse tipo de acompanhamento uma vez por semana. Eu entendo que esse tipo de trabalho, ele não pode ser feito uma vez por mês. Ele precisaria, assim, entre uma semana ou a cada 15 dias, precisa ser feito essa comunicação, precisa haver essa comunicação entre o gestor e os membros da sua equipe, de quais atividades precisam ser feitas, como e quando, né? Definição de prioridades. Eu, de fato, entendo que o ideal seria uma vez por semana. Ah, é muito, fica cansativo, não tem necessidade. Então, faça a cada 15 dias. Mesmo se você tiver na sua equipe profissionais que são mais autogerenciáveis. Mas que eu falei, né? Eu, por exemplo, estou num cargo, que eu não estou no cargo de gestão, e eu aparentemente defino a minha rotina de trabalho, as atividades que eu tenho que dar prioridades ou não. Então, mesmo que você tenha a Renata na sua equipe, você precisa fazer esse tipo de acompanhamento. Tem uma gestora que tá na minha mentoria e eu estou fazendo trabalho com ela porque, assim, uma das suas principais críticas era a sua falta de organização. Ela se sentia demais desorganizada, ela se sentia sem conseguir cumprir uma rotina, ela se sentia ser a pior pessoa do mundo porque ela se sentia muito desorganizada. Eu começo o dia pensando numa coisa, termino o dia fazendo outras coisas completamente diferentes. Às vezes eu penso, sei lá, que eu vou fazer tantas coisas tal dia, eu chego no final, não fiz nada, me sinto a pior pessoa do mundo, porque a organização ou a desorganização é o pior que tem em mim. E, de fato, a gente começou a fazer um trabalho específico para ela poder se organizar, mas, em especial, eu comecei a mostrar para ela que se ela é desorganizada, a sua equipe também está. E se ela não passar com clareza, não tiver uma comunicação clara com essa equipe para tentar ajudá-los a saber o que eles precisam fazer, como, quando, dificilmente a gente vai, ela, o setor dela, vai conseguir alcançar os objetivos que se esperam. Então, a gente começou a fazer dois trabalhos. A gente começou a fazer um trabalho para que ela entendesse em situações como é que ela poderia se organizar, pessoalmente e profissionalmente, porque aqui, pelo menos o trabalho que eu faço, de modo geral, comigo, quando está aqui fazendo meu trabalho na gestão pública estratégica, eu tento mostrar que nós somos uma única pessoa. Nós temos uma vida pessoal e uma vida profissional, mas nós somos uma única pessoa. E provavelmente as nossas características profissionais, elas se assemelham da mesma forma como a gente expressa as nossas características na nossa vida pessoal. Então, se você tem um problema de organização, esse problema de organização ele não é só na sua vida profissional, ele também é na vida pessoal. Porque se você desenvolve uma habilidade de se organizar, você coloca a sua vida pessoal e a sua vida profissional organizada. Se você tem dificuldade com relação à organização, não significa que você é só desorganizada na sua vida pessoal ou só na sua vida profissional, você é em todas. Então, a gente precisa fazer um trabalho que vai resultar numa melhora na sua vida pessoal como um todo, porque você vai desenvolver competências, habilidades para poder fazer essa prática dessa atividade, então você vai ver que você vai conseguir começar a ver resultados positivos na sua vida pessoal e profissional. E então a gente começou, ela falou, eu sou muito desorganizada, eu preciso resolver isso, e aí, ao mesmo tempo que a gente fazia atividades porque ela precisava trabalhar na sua vida pessoal, a gente começou a fazer a organização dela, da vida profissional dela. E um dos pontos o que a sua equipe vai fazer na semana que vem? O que é mais importante para a sua equipe fazer na semana que vem? E aí, então, a gente começou a fazer algum trabalho específico para ela fazer dentro da sua rotina de trabalho, separar as atividades que a equipe precisa fazer ao longo da semana. Primeiro que ela falou assim, isso é um pouco estranho eu ter que fazer esse tipo de atividade. O que o pessoal vai achar? Eu estou te controlando eles. Eu falei, tudo bem, deixa eles acharem que você está controlando. Mas você precisa fazer. E, de fato, quando ela começou a fazer essa atividade, falou, ó, pessoal, essa semana, sei lá, sexta-feira, ó, pessoal, eu analisei, tem tais e tais atividades atrasadas. Aí, segunda-feira, Renata vai fazer isso, Amanda vai fazer isso, Fernanda vai fazer isso, aí ela definiu e deixou para as pessoas num local que fosse acessível para todos a informação de quais eram as tarefas que cada um desses profissionais da sua equipe precisariam se dedicar ao longo da semana. Então, ela criou uma forma de comunicação que fosse efetiva para todos os membros dessa equipe,
passando para eles quais eram as atividades que eles deveriam fazer ao longo da semana. Então, no começo, pode até ter parecido estranho para a pessoa, mas por que será que ela está fazendo isso que ela nunca fez? Tudo bem, acontece. Mas com o tempo as pessoas já foram entendendo, foram gostando, porque elas também estavam desorganizadas. Isso que eu falo para ela. Se você está desorganizado, imagina o pessoal da sua equipe. Se você não sabe o que você vai fazer ao longo do dia quando você começa a trabalhar, imagina o pessoal da sua equipe. É a mesma coisa. Se você está desorganizado, eles também estão. E o legal é que com o passar do tempo as pessoas já se acostumaram, que de segunda-feira sempre eles vão chegar, vão acessar tal lugar e lá vai ter a informação do que eles vão fazer. Qual que é o resultado disso? Uma simples ação de organização, ela vai refletir diretamente, positivamente lá na estratégia desse setor. Esse setor vai começar a ser mais produtivo. Se ele é mais produtivo, ele está atingindo mais resultados. Significa que as estratégias estão dando certo. Então, tá vendo quando a gente começa a falar de estratégia? Cada um desses aspectos organizacionais da nossa da organização, da nossa forma de trabalho, tudo isso impacta na estratégia. Então, por exemplo, a gente aqui falou de comunicação. A comunicação vai impactar, ou a falta de comunicação vai impactar na estratégia, se impacta positivo ou negativo. A organização, ela impacta na estratégia, se existe uma boa organização no setor do qual você trabalha, se esse gestor é organizado, se a equipe está organizada, os impactos são positivos. Se não houverem esse tipo de organização, é negativo. Uma pessoa desorganizada, ela não consegue cumprir uma estratégia. Ela não consegue. Porque ela vai fazer as coisas quando der tempo, quando aparecer, ou quando vier atrasado, que é a ideia desse do incêndio. E aí não tem estratégia que resista ao campo de batalha nessa situação, né? Ela vai ser sempre falha. Por isso que a organização é um aspecto, é até a base para a gente começar a pensar numa estratégia, tá? Até que momento cada um vai atuar, como vai atuar, isso faz parte do processo de estratégia, por isso que a organização é tão importante. E por mais que às vezes possa parecer simples, eles falam, não acredito que é nada de organização. Cara, a organização é uma coisa importantíssima. Para a estratégia, isso é importantíssimo. Principalmente se a gente pensar nessas estratégias que são deliberadas, que são estratégias que são planejadas desde o início, né? Então, toda a sua concepção de estratégia ela é planejada, e então precisa ser monitorada e controlada para se garantir que ela seja uma estratégia realizada. Isso só acontece se você tem organização. Se você não tem organização, esse monitoramento não existe, porque as estratégias não estão sendo colocadas em prática. Conclusão é que os resultados não vão acontecer, então essa estratégia nunca vai ser realizada. Então, não existe, coloque isso na sua cabeça, não existe estratégia se não há organização. Então, se há organização, você tem chance de ter boas estratégias, tá? Na verdade, você acaba tendo resultados da estratégia, assim ela é realizada. Certo, pessoal, hoje a gente falou de dois assuntos super importantes, que se complementam, que é a comunicação que a gente já falou nos outros 2 dias, em outras esferas, outros aspectos da comunicação, mas que também impactam na estratégia. E hoje a gente falou da organização e a importância do processo de comunicação para que essa organização seja efetiva. Isso vai ter resultado para você como gestor, vai ter resultado para a sua equipe, que vai se sentir muito mais organizada, vai ser mais produtiva, então os resultados vão ser sempre melhores, tá? Então, diretamente a gente tem impacto positivo na nossa estratégia organizacional, que é o que a gente busca, tá? Fico muito feliz que vocês estiveram comigo hoje à noite, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou convidá-los, né, a deixar alguma mensagem para mim, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, com a sua dúvida, caso você tenha, eu vou ter o maior prazer de responder a sua dúvida. Pode ser que eu já responda no seu post, ou pode até ser que eu traga ele para a gente poder conversar numa live, numa aula. Também vou dizer, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão de pauta, alguma sugestão de assunto que vocês gostariam que eu conversasse, ou que trouxesse meu ponto de vista para que a gente pudesse conversar ao vivo, mande para mim nas plataformas, vou ter o maior prazer em poder tentar desenvolver esse tema que vocês estão pedindo, e eu vou convidar vocês que na semana que vem, na quinta-feira, eu vou fazer um evento, uma masterclass, que a gente vai conversar como é que a gente pode alcançar mais resultados sem precisar trabalhar mais, trabalhando na quantidade normal de horas semanais que são saudáveis para nós profissionais e para todo mundo, né? Até por isso que a gente tem uma sustentabilidade se a gente trabalha
na quantidade de horas que seja saudável para nós. A gente tem muito mais tempo de trabalho em anos, né? Então, como é que a gente consegue alcançar mais resultados, mesmo trabalhando 40 horas por semana? Maravilhoso, lindo. A gente vai conversar sobre isso na semana que vem. Essa masterclass vai acontecer na quinta-feira, dia 15 de abril, exatamente daqui a uma semana, às 19 horas, que é o horário normal que a gente costuma se encontrar. Para você participar dessa masterclass, ela é um evento fechado, você vai precisar se inscrever nesse link. Coloquei aqui para vocês, coloque o seu e-mail, faça a inscrição. Então, logo que você coloque o e-mail e faça a inscrição, você vai receber um e-mail meu para que você confirme esse e-mail. Só assim, depois que você confirmou essa inscrição pelo e-mail que você recebeu na sua caixa de e-mail, é que você vai receber o acesso a essa aula que vai acontecer no dia 15 de abril, tá? Então, para vocês que ainda não se inscreveram, esse é o link, e eu espero amanhã vocês para nosso último dia da Maratona do Gestor Público, agora de abril, tá? Então, até amanhã às 19 horas, bom descanso, boa noite.